Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. Ao longo desses quase 2 anos do canal, já fiz vários episódios para falar sobre modos, falei sobre constituição, tetracordes, falei sobre as origens dos nomes, desenvolvimento da fase da igreja até chegar nos dias de hoje. Então, a essa altura, eu penso que já não é exagero dizer que aqui no canal você pode encontrar tudo de mais relevante sobre os modos, e essas informações eu coloquei numa playlist específica que você pode assistir ad libitum, ou seja, no seu tempo. Bom, exemplo do assunto de modos, esse é mais um desses assuntos que ficam vagando e volta e meia reaparecem por aí causando confusão. Vou falar sobre o que é tonalidade, sobre o que é tonalismo e também sobre a diferença entre tonalismo e modalismo. Esses são assuntos relativamente simples e apesar dos milhares de vídeos que existem sobre esse assunto, a maioria dos que eu assisti acabou me causando mais confusão do que esclareceu. Então, é justamente por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto. Eu digo que esse é um assunto relativamente simples, porque, na verdade, tonalidade e tonalismo são dois assuntos diferentes. Então, eu penso que essa já pode ser a chave do episódio de hoje. A gente vai manter em mente que tonalidade e tonalismo são duas coisas fundamentalmente diferentes, tá? E é essa a diferença que eu pretendo mostrar. Eu já expliquei de forma até bastante detalhada em um outro episódio que a tonalidade é um sistema de organização musical em torno de uma nota central, uma tônica. E é essa forma particular de relacionar intervalos ou acordes que vai gerar a sensação de tonalidade. Vai colocar a gente, digamos assim, numa órbita de um determinado tom, né? Vale lembrar que escalas e modos são sequências, conjuntos de notas que podem ser organizados da forma que a gente quiser. Mas se a gente tocar de forma aleatória, eles não vão estabelecer nenhum sentido de tonalidade aos nossos ouvidos, porque eles não estão seguindo determinadas relações, eles não têm classificações, a gente não está considerando, por exemplo, nenhum grau como primeiro grau, então a gente não tem aquela sensação de ponto de partida, não tem a sensação de afastamento, não existem funções nem hierarquias entre esses acordes, enfim. Tudo isso só se estabelece a partir do momento que a gente organiza o todo em função de uma nota central que vai servir como centro tonal. E é a partir daí que essas coisas vão se estabelecer, as relações entre intervalos, hierarquias entre os acordes e todo aquele campo gravitacional. Essa sensação de tonalidade também acontece na música modal. A gente também pode gerar um sentido de tonalidade com um modo, com os acordes desse modo. Basta você estipular uma nota como centro tonal. Então, a diferença é que no tonalismo a gente mistura notas ou acordes de uma escala ou modo de base, enquanto que no modalismo a gente se mantém dentro de uma única escala. É importante a gente perceber essa diferença, porque eu penso que é ela que gera confusão. O tonalismo não quer dizer tonalidade. A tonalidade é esse centro de atração, esse magnetismo que se gera dessas relações, enquanto que o tonalismo é uma das formas de organização musical que podem gerar tonalidade. Ele é apenas um dos vários sistemas e ele é esse sistema que considera e utiliza relações entre duas ou mais escalas de base. Vamos ver uns slides que é para ficar bem claro tudo isso. Vamos considerar que a gente está no contexto do tonalismo. Suponhamos que a gente está em Dó maior e a gente faz uma cadência Fá menor, Dó, ou seja, quarto menor 1. Esse quarto menor vem da escala do Dó menor e não da escala do Dó maior. Então, por exemplo, tonalidade menor, a gente está lá na tonalidade de Dó menor e a gente vai pegar o acorde do quinto grau, vai fazer o dominante, a gente utiliza normalmente o Sol 7, né? Não o Sol menor 7. A gente estaria utilizando o quinto grau da escala maior, ao passo que na música modal a gente usaria o Sol menor 7, a gente usaria apenas acordes diatônicos. Então, essa é a síntese na música modal. A gente faz a organização dos intervalos e dos acordes do campo harmônico utilizando exclusivamente notas do modo da escala de base, enquanto que na música tonal a gente mistura essas escalas de base, que vai gerar outras relações, como a do trítono, por exemplo, outras hierarquias entre os acordes e, por consequência,
outras sonoridades. Eu falei do modalismo, mas existe também o serialismo, por exemplo, que trata as escalas e as suas relações de outra forma ainda, enfim. Todos esses ismos são sistemas de organização musical distintos e cada um deles tem suas relações, classificações dos graus e hierarquia, e todos esses sistemas podem gerar tonalidade, né? Com exceção do atonalismo, é claro. E esses sistemas também podem aparecer juntos numa música. A gente pode ter uma peça tonal, que é essa que mistura notas e acordes de duas ou mais escalas de base. Em algum momento dessa música, num trecho, a gente organiza de acordo com o conceito do modalismo. A gente passa a utilizar notas e acordes de uma única escala. A gente vai ter outras relações, outras sonoridades, mas a gente não vai deixar de ter o sentido de tonalidade da música. Então, para desespero de alguns youtubers, a gente pode afirmar que música modal tem tom, porque tonalidade e tonalismo são coisas totalmente diferentes. E é isso que eu espero que tenha ficado claro no episódio de hoje. Como um resumo, um arremate, eu diria que você pode pensar que existem essas diferentes formas de organizar as escalas de base: modalismo, tonalismo, dodecafonismo, que está dentro do serialismo, né? Enfim, existem vários sistemas de organização e a gente pode gerar tonalidade com todos eles. Bom, se você gostou demais desse episódio e de todo esse assunto de tonalidade, modalismo, tonalismo, você pode compartilhar esse assunto, compartilhar essas informações aqui pela web. Dúvidas, críticas, sugestões de pauta ou um simples alô, você pode enviar tudo através dos comentários para esse nosso canal, que é mais um canal no imenso abismo da web. Mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima.